Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Criptocâmbio Diário. Você está vendo aí que o Bitcoin teve uma retomada significativa no dia de hoje, 8,3% de alta apenas em 24 horas. Esse é o poder desse ativo que atua em todos os países 24 horas por dia, 7 dias por semana. O mercado está dando sinais de reversão, mas você que vem acompanhando esse canal, você vem entendendo que nosso conceito aqui sobre Bitcoin, sobre essa estratégia de comprar ativos escassos, ela tem um significado muito maior. No último vídeo, nós postamos esse vídeo aqui, pensei em desistir do Bitcoin até ver isso. Nesse vídeo nós mostramos por que você precisa entender o conceito, os fundamentos do Bitcoin e entender porque cada dia que passa você fica mais pobre. Cada dia que passa você precisa trabalhar mais horas para conseguir comprar itens de pequeno valor. E por que o governo desvaloriza a moeda? Nós vamos dar sequência nesse vídeo. Você precisa entender o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Tenho certeza que é um vídeo que não vai atrair muita atenção. Tenho certeza que é um vídeo que pouca gente vai querer assistir. Mas ele é a chave para você entender por que o Bitcoin está sendo aceito e reconhecido principalmente por quem entende de economia, por quem realmente toma conta do mundo. Os institucionais, os ricos, as pessoas esclarecidas, as pessoas que entendem como que funciona a desvalorização do dinheiro pelo governo. Essas pessoas estão começando a comprar e entender o Bitcoin e vai tomar o Bitcoin de você que te comprou, que se assusta com uma queda de 10%, e também você que tem medo de comprar o ativo pela volatilidade dele. E você só vai se dar conta disso quando o ativo estiver valendo milhões. Acompanhe o vídeo, faça esse favor a você, comenta, dá like, se inscreva no canal. Mesmo que meu canal não cresça, mas minha contribuição eu estou fazendo. Nesse vídeo nós mostramos por que o governo desvaloriza a moeda, mostrando que hoje R$100 equivale a menos de 12 reais, 14 reais de 1994, desvalorização da moeda de 84%. Eu vou estar te mostrando o que acontece com a emissão de moedas e por que o governo brasileiro tem uma das taxas de juros mais altas do mundo. Esse vídeo é um dos mais importantes que eu já fiz nesse canal, mas eu tenho certeza que pouca gente vai dar like e pouca gente vai assistir. Vem comigo. Apenas comparando a situação financeira do Brasil atual no presente momento, você pega esse conhecimento e vai replicar em todos os outros países e você vai entender por que o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin. Esse conceito que eu vou estar te mostrando, ele se aplica nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, no Reino Unido e em todos os países. A situação financeira do Brasil de 2025, ela demonstra um panorama péssimo. E por que você vai entender que o governo atual só fala em arrecadação, em aumentar a tributação sobre a sua vida. Hoje, no presente momento, até os 9 meses deste ano, o Brasil arrecadou basicamente 2 trilhões de reais de impostos. Veja, a arrecadação federal bateu aí 2,1 trilhões de reais. O PIB, toda a economia do Brasil, gerou para o país 9,3 trilhões de reais até setembro. Isso mostra o poder do Brasil e quanto dinheiro nós estamos falando. 2 trilhões e 100 bilhões foi para o bolso do governo. 9 trilhões de toda a economia foi retirado 2,1 apenas para sustentar o governo. Mas isso ainda não é o suficiente. Hoje o governo brasileiro tem uma dívida pública de uma forma assustadora. É isso que você está vendo aí. O governo federal tem uma dívida de 8,25 trilhões de reais. Sim, o governo tem uma dívida de 8,25 trilhões de reais. Dessa dívida, a parte do governo geral, ou seja, estados e municípios, somando ao governo federal, chegamos aí a 9,74 trilhões de reais.
Ou seja, você está vendo aí que essa dívida corresponde a 78% do PIB em relação ao PIB. Isso é líquido, porque se for bruto e verificar também as dívidas do Banco Central, chegamos a 85%. E toda dívida, ela precisa ser paga. O governo faz dívida com o mercado nacional e internacional, onde ele gera dívida e promete pagar juros para essas pessoas em troca de dinheiro. E com isso, você vê aqui um cenário bastante interessante. Só o PIB, a possibilidade de crescimento aí do PIB é de 2,16 a 2,4, acima da América Latina. A inflação, hoje, ela está em 4,45%, abaixo do teto da meta do Banco Central. Mas você vai ver que isso aqui é pura enganação. Olha isso que eu vou estar te mostrando agora. O Brasil possui o segundo maior juros reais do mundo. Juro real do mundo. É o segundo. 15% o Brasil paga para tomar dinheiro emprestado. 15% é a taxa básica de juros. Sim, sobre aquela dívida, o Brasil precisa pagar para os investidores todo ano 11,9%. Sim, daqueles 9,4 trilhões que você acabou de ver, o Brasil precisa pagar 9,7. O Brasil precisa pagar todo ano 11,9 trilhões, 11,9%, praticamente 12%. É por isso que a taxa Selic é alta. A taxa Selic é alta para custear a dívida pública. É por isso que o governo federal trocou o presidente do Banco Central e o atual presidente da República ofendia o antigo presidente do Banco Central, chamando o homem de tudo quanto é palavras de baixo calão. E trocou o presidente do Banco Central, indicado pelo atual presidente, e você vê que simplesmente a insatisfação sumiu. O homem está sentado há mais de um ano e não alterou em absolutamente nada da taxa básica de juros. Ela continua alta. Por quê? Porque foi mostrado para ele a realidade. O Brasil precisa arrecadar mais do que gasta. E o Brasil não faz isso. Por quê? Precisa sobrar dinheiro para ele pagar a dívida pública. Ele não consegue gastar mais do que ganha. E ele precisa pagar uns juros de 12% ao ano. Como que ele vai oferecer novos títulos com juros baixos? Não existe. Isso é quebra da confiança. É por isso que a taxa básica do Brasil é alta. E ela vai continuar alta por muito tempo. Da onde que o Brasil vai retirar 11%, 12% de 9,7 trilhões? Você vai ver quanto que o Brasil paga de juros por ano. Ele não tem de onde tirar esse dinheiro. Por isso, ele vai fazer um sistema chamado mecanismo de rolagem da dívida. Isso! O que é rolagem da dívida? Veja, o Brasil gera um título e ele fala que vai pagar tantos por cento de juros por ano. Esses títulos vencem. Chegando no vencimento, o Brasil precisa pagar os juros que prometeu. Só que chega nessa data, o Brasil não tem o dinheiro. Veja, os títulos vencem, os compromissos antigos chegam ao prazo final. Cadê o meu dinheiro? O Brasil não tem o dinheiro. O que ele faz? Ele gera novos títulos emitidos com novos juros, vem novos investidores, compra esses títulos, com esse dinheiro ele paga os juros dos antigos compradores. E com isso a dívida é refinanciada. Os recursos pagam títulos vencidos e juros devidos. Ou seja, ele gera novas dívidas para pagar dívidas anteriores. E não ele reduz o seu gasto, as suas despesas para sobrar dinheiro e ele pagar os juros. Não é isso que ele faz. Ele simplesmente não consegue gastar menos do que ganha, do que arrecada da população. Ele vem aqui e gera mais dívida. E essa dívida vai chegar no seu bolso. Você vai ver quem é que paga essa dívida. Fica comigo. O governo não paga a dívida de uma só vez, mas ele gerencia continuamente a emissão de novos títulos para cobrir os antigos. Isso, em outras palavras, também é chamado de pirâmide financeira.
Aqui tem o nome de rolagem da dívida, onde os novos investidores pagam juros dos antigos investidores. E com isso, essa bola de neve vai subindo e o seu real que está no seu bolso vai pagar a conta. Quem é que financia essa dívida brasileira? Tá aí, a população. São as pessoas físicas, são cidadãos que investem no Tesouro Direto através de fundos, bancos e instituições que compram essas dívidas e fundos de pensão. E não é só isso, o governo utiliza a arrecadação como garantia de pagamento. Ele propõe para o mercado: não, a minha economia está forte, eu vou arrecadar tributo do povo, eu vou ter dinheiro para te pagar. Chega no vencimento, ele não tem, ele gera nova dívida. E ele precisa pagar 12% ao ano de toda a sua dívida. E com isso, ele gera mais dívida. E qual é o custo real para a população? Veja, somente em 2024 o Brasil pagou 735 bilhões destinado apenas aos juros, reduzindo investimento em saúde, educação e infraestrutura. O crédito ficou encarecido em 15% porque 15% atrai novos investidores. É tipo uma cobaia, uma armadilha. 15%, 15%, quem vem. E aí, daqui a pouco vai começar a faltar novos compradores. Mesmo ele subindo o título, não vai ter gente querendo comprar. Porque é um país extremamente caro, extremamente custoso a honrar a dívida. E se o Brasil não conseguir atrair novos investidores, você vai ver o que vai acontecer já. Eu vou estar te mostrando no próximo slide. E com isso, tem aí o déficit nominal. O Brasil deve registrar um dos maiores déficits nominais do mundo, ou seja, está devendo mais do que ganha, está tendo que realmente gerar mais dívida para pagar sua dívida anterior. Portanto, o resultado das despesas do governo e o pagamento de juros da dívida são altíssimos. Sem superávit primário, ou seja, o Brasil não economiza. O estoque total da dívida aumenta continuamente. Exatamente. Por exemplo, se você tem uma dívida, você tem que poupar na sua casa, corta aqui, corta ali para sobrar dinheiro para você pagar a dívida. O Brasil não paga nem a dívida e nem os juros. Ele emite mais dívidas e continua gastando mais, aumentando mais a necessidade, aumentando ainda mais a necessidade de ter mais dívida. Essas preocupações sobre a sustentabilidade no longo prazo não se sustenta. O Brasil vem indo a um precipício. E quantas vezes do atual governo você viu falando em aumentar a arrecadação, aumentar tributos, tirando dinheiro do seu bolso, além da desvalorização da moeda que você sofre? É por isso que cada dia que passa o Bitcoin, ele passa a ser importante. Porque esse mecanismo aqui não existe no Bitcoin, assim como também não existe no ouro. Só que o ouro tem os seus problemas. Portanto, o Bitcoin foi criado exatamente para discutir sobre isso. Esses juros da dívida é o que vai realmente tornar a moeda, cada dia que passa, de menor valor. Observa-se isso. Isso aqui está no site do próprio governo federal, que vou deixar aqui na descrição do vídeo. A dívida pública federal interna, ou seja, apenas do governo federal, ela teve um aumento de 1,64% em termos nominais. Ela saiu de 7,8 trilhões e foi para 7,9 trilhões. Essa movimentação resulta na apropriação positiva de juros. 85 bilhões o Brasil teve que gerar de novas dívidas apenas para pagar dívidas antigas. Eu vou repetir para você, em apenas um mês, o Brasil teve que emitir 85 bilhões de dívida para pagar juros para os antigos investidores. E não bastasse isso, o Brasil emitiu novas dívidas, porque ele não está conseguindo se sustentar. Ele emitiu mais 41,3 bilhões de novas dívidas. Está aqui, Você pode pegar e entrar nesse site e colocar aí no chat GPT para ele te explicar. Ele vai te dar uma aula. Então, eu não vou fazer isso para o vídeo não ficar muito extenso. Ou seja, em apenas um mês, o Brasil aumentou em mais de 120 bilhões a sua dívida.
85 para pagar os antigos investidores e 41 para sustentar a sua própria despesa. Isso é o que acontece no Brasil. Veja, isso aqui, 1 trilhão. O Brasil se aproxima de gasto histórico com juros. Isso aqui em abril de 2025. Agora, se você entrar aqui no site do governo federal, ele vai te mostrar toda a evolução da dívida. Veja, aqui, outubro de 25, os juros, a dívida total bruta está em 8,25. Exatamente o que está mostrando ali. 7,94 ela é líquida. Desse 7,94, veja, quase 4 bilhões é em Tesouro Selic. Sim, o Brasil tem quase 50% da sua dívida em LFT, que nada mais é do que Tesouro Selic. Portanto, o Brasil precisa pagar os 15% ao ano. Como que ele vai baixar a taxa de juros se ele não consegue economizar? Como que ele vai conseguir pagar esses juros de 12% ao ano? Porque também tem o IPCA+, tem LFT, está tudo aqui, mas a maior parte da dívida está em juros de 15% ao ano. Isso é apenas o governo federal, 8,25 em outubro de 25. Vamos a outubro de 24? Está aqui, Em outubro, há um ano atrás, a dívida do Brasil era de 7 trilhões. Em um ano, ela foi para 8,25 trilhões. Esse dinheiro veio do nada, foi para o nada e continua indo para o nada. E ele joga dentro do mercado e esses 8,25 trilhões é diluído em toda a capital, todas as moedas em circulação. E é por isso que o real se desvaloriza. O Bitcoin só vai deixar de ser importante quando todos os governos começarem a pagar as suas dívidas e reduzir os seus gastos e começar a tornar a moeda deflacionária, tornando a moeda mais valorizada. Qual o país que faz isso atualmente no mundo? Eu desconheço. Mas os Estados Unidos, vamos aos Estados Unidos ver como que está a situação lá? Me parece que a situação ainda é pior. Dívida dos Estados Unidos acelera e atinge 38 trilhões, 23 de outubro de 25. Sim, o montante cresceu 1 trilhão em pouco mais de 2 meses. 1 trilhão de dólares. Olha isso, os Estados Unidos atingiram 38 trilhões de dólares em dívida pela primeira vez na história, segundo o relatório do Departamento do Tesouro americano. A cifra equivale a 130% do PIB. É um país que praticamente gasta tudo o que ganha e mesmo que ele não pague nada, ele precisaria de mais de um ano e 1/3 para pagar toda a sua dívida e ficar 1 ano e 1/3 sem pagar seus funcionários públicos, sem todos os políticos receberem nenhum real, toda a sociedade ficar sem receber dinheiro do governo por 1 ano e meio. Você acha que isso é possível? Nos Estados Unidos, isso é possível? Em reais, para efeitos de comparação, a dívida americana aí, ela supera 200 trilhões de reais, o equivalente a 17 vezes ao PIB do Brasil. Veja o nível de endividamento deles. Mas eles têm uma economia muito mais forte do que a nossa. Mas veja que a escalada da dívida dos Estados Unidos acelerou neste ano de 2025 de forma assustadora. Em agosto, por exemplo, o governo atingiu 37 trilhões. E como que pode? Em outubro, 1 trilhão de dólares foi acumulado em pouco mais de 2 meses? Trata-se da escalada mais rápida já registrada, excluindo o período da Covid. Portanto, você precisa entender que é isso que faz o Bitcoin ser importante. É isso que faz esse ativo ser importante, você aprender e entender os fundamentos. Você imagina como que um governo desse vai valorizar a moeda, como que esta moeda vai realmente trazer riqueza para a população, sendo que cada dia que passa o governo gera mais e mais dívida. Veja, o governo brasileiro, há um ano atrás, tinha uma dívida de 7 trilhões. Agora, em um ano, tem uma dívida de 8,25 trilhões, apenas o governo federal. Isso não é sustentável. Ano que vem é ano de eleição. Você imagina se o governo vai economizar ou ele vai imprimir mais dinheiro e gerar mais dívida e repassar essa dívida para a população e aumentar a carga tributária e tornar você cada dia que passa mais pobre? Quem da internet está te mostrando isso?
Você sabe o custo da dívida brasileira? 11,9%. Esse é o custo da real inflação, porque esse é o verdadeiro custo do dinheiro. O governo precisa gerar 11,9% para pagar os juros da sua dívida, que chegou ali a 735 bilhões em 2024. Quanto será que foi em 2025, que o ano ainda não acabou? Estamos aí em 11,9%. Só você fazer a conta. 11,9% de 8,25 trilhões. E isso é só do governo federal. Ou seja, os juros ainda é maior. Ou seja, nós vamos bater aí quase 1 trilhão de juros pagos aos investidores. E esse 1 trilhão vai para a economia. Esse 1 trilhão vai refletir no real que está no seu bolso. Esse 1 trilhão vai refletir em todos os produtos e serviços de um país. E cada dia que passa, você fica mais pobre, que é você que custeia tudo isso. Por quê? Acompanha. Com base no que o governo chega a isso? A garantia final de toda a dívida pública é o povo brasileiro. É o povo no Brasil brasileiro. A confiança de que o governo continuará a ter receitas futuras. Ele faz promessa aos investidores com base no tributo que ele vai tirar do teu bolso. Ele fala, me empresta aí que eu tenho dinheiro, vou aumentar o IOF no bolso de todo brasileiro. Me empresta aí que eu vou aumentar aqui um tributo da blusinha da Shopee. Ninguém vai ficar sem me pagar. Eu garanto que eu vou te pagar. Portanto, o governo faz isso. Quantas vezes você ouviu isso nesse ano de aumento da carga tributária pelo Ministério da Economia? Quantas vezes eles estavam falando de contribuições futuras para justificar o endividamento atual? Quem paga todo essa dívida é o contribuinte. É o que torna os títulos públicos atraentes para os investidores. É a capacidade de arrecadar, como você está vendo aqui, os custos o governo compartilha com a sociedade. Ele faz essa rolagem de dívida que você acabou de aprender. E a confiança dos investidores ela é baseada na força do governo. Quanto mais o governo tem a capacidade de arrecadar e de economizar, mais seguro esse título é. Por isso, os juros é mais baixo. Agora, quando os juros é muito alto, é porque a confiança não é tão alta assim. Por isso, você tem que dar um prêmio maior. E esse prêmio se chama juros. E é por isso que cada dia que passa, o custo do dinheiro fica mais caro para você, assalariado. E para você que não dá o like nesse vídeo, para você que não compra Bitcoin, para você que não se inscreve no meu canal. Essa é a verdade que não te contam. Esse é o verdadeiro motivo da desvalorização do seu dinheiro. E é isso que acontece quando o governo tiver dificuldade de ter novos investidores, que isso está à beira de acontecer. O que se acontece? O que vai acontecer com os investidores? O governo vai ter que honrar essa dívida. Ele vai aumentar a desvalorização da moeda, imprimindo dinheiro mesmo sem novos compradores. Isso já está acontecendo, só não vê quem não quer. E você fica preocupado em verificar a volatilidade do Bitcoin? Isso aqui foi criado um antídoto contra tudo isso que eu estou falando no vídeo de hoje. 92 mil dólares um Bitcoin, com a inflação controlada por um computador e um código, e não tem ser humano envolvido na história. Esse é o verdadeiro poder do Bitcoin. Eu estou te esperando no próximo vídeo. Dá like, compartilha, se inscreva no canal. Até lá, tchau!